Mateus 19, 14. Quem for encontrando, vai glorificando o nome de Jesus. Vamos lá, Mateus capítulo 19, versículo 14. Então disse Jesus: deixe vir a mim as crianças, e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Amém? O próprio Senhor Jesus, Ele mostra o cuidado que Ele tem pelas nossas crianças. Mais uma vez, deixa eu te perguntar uma coisa. Quem tem filho aqui, levanta a sua mão. Veja a importância que Jesus dá às crianças. Veja a importância que o Senhor Jesus mostra pelos filhos. Veja como que o mundo espiritual enxerga uma criança. Que dos tais é o reino dos céus. Na criança há pureza. E aqui o Senhor nos mostra, por os tais sendo o reino dos céus, se hoje acontecer um arrebatamento da igreja, as crianças serão levadas. Porque dos tais é o reino dos céus. E aqui Jesus ele fala algo muito importante para as pessoas que ali estavam trazendo as crianças para que ele impusesse as suas mãos. Não impeçam. O que ele disse? Não as impeçam. Essa palavra impedir ou impeçam significa recusar algo a alguém. Então, há muitos pais que não estão percebendo que estão impedindo dos seus filhos ir até Jesus. Muitas vezes só pensam mesmo neles. Não se preocupam com a herança que Deus confiou a ele. Tem criança que hoje tem problemas sérios emocionais por excesso de tela. E tela é celular. E isso está sendo uma problemática na vida de muitas crianças. E um pai, para que ele possa ficar tranquilo para aquilo que ele quer fazer, então ele fala para o filho, fica no celular. E a criança, ela começa a ter excesso de telas. E aonde cresce cheio de problemas. E aqui você veja que Jesus fala impedindo, significa só o pai dizer, não vai para a igreja não. Mas são as suas atitudes como pai, que você não está observando, que muitas vezes você pensa que aquilo que é certo, você está impedindo o teu filho conhecer a Cristo. Eu nunca vou querer ser impedimento na minha casa, para todas as minhas heranças, a minha geração de conhecer a Jesus. Os meus filhos, meus netos, bisnetos conhecem a Jesus porque eu e minha esposa começamos. E muitos pais não estão se preocupando que a criança, ela é dependente, principalmente na questão espiritual. Por ela ser inocente, por ela ser uma criança, deixa eu te perguntar uma coisa. Você como pai, você como uma mãe, você dá cobertura espiritual para o teu filho? Dependente se ele é uma criança ou se ele já está numa fase de adolescente. Eu vou te perguntar de novo. Você tem dado cobertura espiritual para os teus filhos? Porque a questão aqui não é dizer que o filho quer que o filho seja bonzinho, seja crente, seja isso. Se eu, como pai, não dou nenhum tipo de cobertura espiritual para os meus filhos, porque ela por si só, ela não consegue se cobrir, ela não consegue ter essa cobertura espiritual, por mais que Jesus aqui diz que dos tais é o reino dos céus.
E uma das coisas que há uma preocupação em mim e na minha esposa é essa cobertura espiritual na minha família, principalmente nos meus filhos. O pai que dá cobertura espiritual para uma criança, para o filho, é o pai que se preocupa todos os dias orar junto com ela. É o pai que sempre procura ensiná-la realmente o que é servir a Deus. Se não tiver alguém em casa que ensine o seu filho a amar a Cristo, como que ela vai conhecê-lo? Quando um pai não se preocupa em dizer e falar de Jesus, colocar louvores, ele está aqui fazendo o que Jesus pediu para não ser feito, não em peças. Quando eu não oro, quando eu não procuro sempre estar ungindo os meus filhos, eu estou impedindo eles irem. Então, se eu não estou dando cobertura espiritual para a criança, que tipo de cobertura ela está tendo? Porque, na verdade, uma criança, tudo começa no ventre da mãe. É ali que começa a vida. E os comportamentos de uma mãe e de um pai, mesmo quando ainda a mãe está gerando a criança, pode ter a certeza que há uma transferência naquilo que é feito. Uma das coisas que a bispa fazia quando ela ficou grávida do Mateus, ela colocava a mão na barriga dela, no seu ventre, e profetizava o que ele seria quando ele viesse à vida. E se cumpriu. Então nós estamos começando aqui a falar por algo que é muito precioso. Fala comigo assim: filho é herança do Senhor. Pai e mãe, deixa eu te perguntar uma coisa para você, mas não me responda. Você tem dado cobertura espiritual para seu filho? Você unge teu filho toda noite? Você ora por eles toda noite? Você levanta nas madrugadas para orar pelo seu filho, pela sua casa? E depois você quer que dê tudo certo e você não faz isso? Às vezes queremos muito resultado, mas não procuramos ensinar o caminho que os nossos filhos devem andar. Eu lembrei aqui de uma passagem em Provérbios. Deixa eu ver aqui se eu estou certo, porque não está aqui. Aqui, olha, Provérbios capítulo 4. Abra comigo, versículo 3, Provérbios 4, 3. Provérbios capítulo 4, versículo 3. Quem encontrou, diga amém. Olha o que está escrito lá: quando eu era o quê? Menino, criança, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe. Na NVI está dizendo assim: quando eu era menino, ainda pequeno, na companhia de meu pai, um filho muito especial pela minha mãe. Versículo 4. Ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos, e você terá vida. Agora, o que me chama a atenção, Salomão está dizendo assim: olha, quando eu era tenro, ou criança, menino, quer dizer, ele não esquece o que o pai ensinou. Veja só a questão da alma de uma criança. Daquilo que se faz, do que se fala, das atitudes, como que ele absorve. Diz que a psicologia fala que a alma da criança é como uma esponja. Ela absorve tudo aquilo que ela está vendo, está assistindo. Então você veja que Salomão, ele não esquece dos ensinos de seu pai. Olha que interessante, quando eu era pequeno, ainda na companhia de meu pai, ou seja, ainda morava com meu pai, eu era criança, eu era pequeno. Um filho muito especial para minha mãe.
Mas meu pai me ensinava. Meu pai me ensinava. Meu filho, você quer que a tua vida dê certo? Apega as minhas palavras que eu estou te ensinando. Guarda no teu coração, para que você viva. Olha como é que este pai se preocupava que Salomão seria. Quem era seu pai? Davi. Então preste bem atenção, você que é pai, você que é mãe. O seu filho, ele pode ser a sua semelhança, ele pode ser aquilo que você é. Tudo começa dentro do lar. O lar é o lugar da missão. É onde se forma o caráter, a personalidade. É tudo ali, acontece ali. Então este Salomão está dizendo assim, olha, eu lembro de tudo que meu pai ensinava. Agora, o filho não esquece quando ele vê o pai e a mãe brigando. O filho não esquece quando vê o pai falando aqueles nomes feios, a mãe xingando. O filho não esquece, a criança não esquece. Ela cresce no ambiente e ela vai levando aquilo na sua alma. Olha que interessante, Provérbios capítulo 22. Provérbios 22. Olha o Provérbios 22, versículo 6. Primeiro nós vamos ficar aqui falando um pouco de criança, de filho. Fala para o teu irmão que está do teu lado, fala assim, irmão, você me ama muito, então eu quero uma demonstração do seu amor. Não me atrapalha. Vamos lá, Provérbios 22, 6. Olha aí. Essa versão que vocês estão usando é a Ara, né? É a Ara, isso. Eu vou ler o que está ali no telão. Instrua a criança segundo os objetivos. Não, volta. Versículo 6. Você trocou agora? Sangue de Jesus tem poder. Tá bom, deixa assim mesmo. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Olha o versículo, ainda esse versículo 6, na Bíblia Viva. Instrua o seu filho a formar bons hábitos, enquanto ainda é pequeno. Assim ele nunca abandonará o bom caminho, mesmo depois de adulto. Pai, mãe, você está aí? Tem pai e mãe na igreja? Olha aqui na Bíblia a mensagem. É bem legal, se você puder, você ter Bíblias de várias traduções, principalmente em uma linguagem mais contemporânea, para você ter um entendimento melhor do versículo. Olha que a Bíblia, a mensagem fala. Mostra a direção da vida para os seus filhos. E mesmo quando forem velhos, eles não se perderão. Meu Deus. Fala assim, meus filhos são herança do Senhor. Você está vendo que a Bíblia está nos mostrando aqui hoje, a responsabilidade que nós temos em nossas mãos como pai, como mãe. Como que a criança, tudo começa naquilo que eu ensino. Tudo aquilo que eu me preocupo em ensiná-los. Uma certa feita, quando logo eu cheguei aqui nessa cidade, uma menina começou a seguir o caminho do Senhor. Ainda pré-adolescente. E ela começou a estar sempre na igreja. E um dia sua mãe disse, prefiro a minha filha no mundo do que na igreja. A filha cresceu. Até então pensava-se que aquela palavra não ia causar nada. Mas a menina cresceu e é onde ela está hoje. Fora do caminho do Senhor. Porque o pai preferiu que ela deixasse de aprender a verdade. E não se preocupou em educá-la no caminho do Senhor.
Somos nós que vamos prepará-los. Eu preciso de uma libertação em casa, eu preciso de uma libertação na vida do meu filho. Tudo bem, então vamos começar tudo no início, quando tudo começou na vida dele. Como você se comportou? Como você começou a conduzir, quando você colocou ele em seus braços, como esses pais fizeram aqui no altar? Qual foi a preocupação que você teve? Olha aqui o versículo, capítulo 22, ainda de Provérbios, versículo 15. Eu vou ler na versão King James. Provérbios 22, 15. A tolice mora naturalmente no coração das crianças, mas a vara da correção as livrará dela. Agora na NBV, é uma outra tradução, diz: toda criança é rebelde e desobediente por natureza, mas a vara da disciplina ensinará a se comportar. Então eu estou certo, eu pego o chinelo e dou-lhe na criança. Então eu tenho que pegar a vara, aquela varinha, quando meu filho estiver fazendo besteira, coloco ele no meu colo, dou uma descidinha na calça e pá! Isso, bate no seu filho com ira, porque aquela raiva você está transferindo para aquela criança. Essa vara nos faz entender, direcionar, dar uma direção, colocar regra, conduzir. Não é simplesmente você ser aquela pessoa, aquele pai. Quando eu morava com meu pai e minha mãe, eu era criança, eu apanhava. Então veja, o que você faz, muitas vezes é o que você teve. A sua alma absorveu tudo, e agora você está transferindo para o seu filho o que você absorveu quando criança, e você não está percebendo. Nunca um pai pode corrigir o filho com tapa, com chinelo, batendo com vara, arrebentando, naquele momento que a ira está querendo tomar conta dele. Irai-vos, mas não pequeis, ou seja, não deixa o que você está sentindo naquele momento, por mais que ele fez, vir para fora. Não se esqueça, ele está aprendendo com você a ser agressivo, resolver as coisas na agressividade, na pancada, assim que vai ser. Mas eu sou um pai que eu gosto das coisas certas. Querer certo, então procura andar na palavra. Começa a cobrir o teu filho de oração. Deixa ele ver em você uma pessoa crente. Olha aqui, Provérbios 29, versículo 15. Provérbios 29. Estou lendo muita coisa, gente? Está ruim assim? Anota tudo aí se você puder, tá? Provérbios 29, 15. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entrega a si mesma e envergonha a sua mãe. Deixa eu ler aqui numa tradução da NBV. A criança que é corrigida se torna sábia, mas o filho indisciplinado envergonha a sua mãe. Olha o que a Bíblia Mensagem diz. A Bíblia Mensagem é terrível, que é a tradução deles. A disciplina sábia transmite sabedoria. Disciplina sábia, correção da sabedoria. Disciplina sábia transmite sabedoria. Adolescentes mimados envergonham seus pais. É terrível. Adolescente mimado envergonha seu pai. Tem pai que não sabe, o filho está aprontando, está quebrando tudo, o pai faz de conta que não está vendo. O filho está fazendo o pai passar vergonha no trabalho, no passeio, às vezes na casa de um amigo, jogando tudo no chão, e o pai não fala nada. Nada, deixa ele ser livre, isso. O filho se joga pelo caminho, vai lá, faz aquele escândalo porque não comprou o que ele queria, e o pai, filhinho. Antes, quando eu era adolescente, minha mãe falava assim para mim: fica quieto, menino, eu vou lavar tua boca com sabão. Hoje, filhinho,
Você não fica triste com a mamãe, não. Você está criando um filho, para quê? O que ele vai ser no futuro? O que essa pessoa vai ser como liderança? O que essa pessoa vai ser como alguém que vai governar, quem sabe até uma multinacional? Será que vai conseguir chegar lá através da sua maneira de pensar? Deixa ele fazer o que ele quer, é assim. O que será desse filho como marido, essa mulher como esposa, que ele nem fritar um ovo sabe? Ixi. O que vai ser? Não, pensa que a mamãe faz. Para com isto. O que está acontecendo com os pais de hoje? Não é trazer julgo, mas é pensar aqui, ó. A criança corrigida se torna o quê? Sábia. Sábia. Escute o que eu estou te falando. Um filho indisciplinado envergonha quem? Você mesmo. A partir de hoje, comece a corrigir você, pai. E comece a entender. Se teu filho é viciado em tela, veja o que você está conduzindo a ele a ser. Nós temos que ficar livre do ônus do não. Não. A bispa é só assim com os cachorros lá que ela está prendendo com o adestrador. Não! O bichinho fica sentado. Virou as costas, pronta com ela, e vem embora. Mas a criança, quanto mais você fala não, é como se você estivesse dizendo pode. Faz ela entender este não de uma outra maneira. Com sabedoria. Fala-se comigo, com sabedoria. Como eu disse, tudo começa no ventre da mãe. Tudo começa lá. Veja, uma história que eu vi uma vez que aconteceu. Uma moça, uma menina, não me lembro agora a idade, mas já perto dos 7, 8 anos, mais ou menos. A criança não falava uma palavra até essa idade. E ninguém descobriu o que essa criança tinha. E uma certa feita um pastor foi orar na casa dessa família. E o pastor teve uma direção de Deus em orar pela avó. E orou pela avó, e quando orou, repreendeu um mal na vida da avó. E perguntou para a avó, aconteceu alguma coisa com a senhora no passado? Ela falou sim. Minha filha, quando adolescente, ela dava muito trabalho. E eu falei para ela assim, que tudo que ela estava fazendo de errado e me entristecendo, viria sobre o seu filho. E o pastor, ouvindo aquilo da avó, ele viu a criança que não falava. E o pastor disse, eu posso orar por ela então? E o pastor molhou com azeite a ponta do dedo e colocou embaixo do lábio da criança e repreendeu o espírito maligno que estava lá. E quando começou a orar, aquilo que estava dentro da criança começou a falar. Eu estou aqui porque foi dado ordem. A avó profetizou, liberou uma palavra maligna sobre a filha que gerou uma criança assim. Quando o pastor repreendeu sobre aquilo que estava sobre aquela criança, aquele mal saiu, aquela criança passou a falar normalmente. Sua voz estava normal. Por quê? Sério. Através da ira, sem sabedoria, aquela mulher
declarou por diversas vezes sobre a sua filha o que seria a sua geração. Mas você está aqui, e Jesus te deu autoridade e poder para cancelar qualquer geração anterior sobre a tua vida, porque quando eu sou de Jesus, tudo que é herança ruim que eu trago comigo é quebrado através do que Jesus fez na cruz do Calvário. Mas só que quando alguém, ele sai da presença de Deus, ele abre uma brecha, tudo aquilo que é mal, retorna. Então preste bem atenção, levante as suas mãos, você que é pai, fala assim comigo em nome de Jesus. Sobre a minha geração, a bênção do Senhor, todas as minhas gerações, é geração bendita e abençoada. Tem glória a Deus na igreja aí? Aplauda o Senhor Jesus. Provérbios capítulo 11, volta um pouquinho, agora isso aqui é para os filhos. Provérbios 11, versículo 29. Coloque aí por favor, Provérbios 11, 29, olha o que está escrito aí. Quem causa problema à sua família herdará somente vento. O insensato será servo do sábio. Quem causa problema para a sua família, herdará somente o quê? Fala comigo. Quem causa problemas? A sua família. Só vai herdar vento. Você dá muito trabalho para sua mãe? Ou você deu? Você é uma pessoa que não respeita pai e mãe? Olha o que você vai herdar no futuro. Vento. Sabe o que é vento? Somente luta, problemas. Você fala assim para sua mãe, para o seu pai, ou você foi assim um dia: ah, fica quieta, mas você não sabe de nada. Quem causa problemas é a sua família, vai herdar vento. E na tradução NBV diz assim: quem se revolta contra os seus pais e perturba a sua família, ficará sem qualquer herança. O tolo acabará sendo servo do sábio. Ou seja, nunca vai crescer. Gente, isso aqui é Bíblia. Isso aqui não é uma invenção de pastor, isso é Bíblia pura. Nós não estamos numa conferência de libertação, e hoje não é domingo, então eu tenho que falar sobre o quê? Família. Então veja só, hoje tem filhos que casaram, só tem vento na vida dele. Por quê? Porque ele só fez o pai chorar, a mãe chorar, só tosse. Olha só. Quantos filhos não pensam que o pai chorou, pediu, não vai ir lá, não sai com tal pessoa, não vai naquele lugar, ah, você não sabe, eu quero viver, eu tenho vida, então vai. Quem se revolta contra os seus pais, está dizendo aqui, e perturba a sua família, vai ficar sem nada. O seu futuro ele já garantiu. Já garantiu. Para você que é filho, e ainda não casou, está solteiro, mas um dia você vai casar. Um dia você vai vai ter uma família. E o que você está fazendo hoje como filho, você começa a analisar, a pensar um pouquinho. O que pode ser isso para o teu futuro? Isso é Bíblia, isso é o que está escrito aqui. Por isso que nós temos que refletir que tipo de alicerces que estamos construindo como filho. Quando eu era adolescente, eu não conhecia Jesus, eu dei muito trabalho para minha mãe. Muito. E eu só desrespeitava os meus pais. O que eu fui fazendo? Eu fui lançando no meu caminho sementes. E depois, quando eu fui me tornando jovem, eu fui começar a colher das sementes que eu fui semeando na minha vida.
Só que eu conheci Jesus, Jesus mudou toda essa história. Mas não é assim com todos os meus irmãos. Porque muitos desses não deram atenção. Meu pai bebia, gerou filhos que bebem, netos que bebem. Você está vendo só? Vou falar de novo, isso eu vejo em casa, tá? Na casa da minha família. Meu pai bebia muito. Eu não tinha vício de bebida. Quando bebia uma latinha de cerveja, eu ficava bobo. Mas não tinha. Meu vício era cigarro, que era, o pessoal fumava que nem um louco, porque meu pai fumava. Então, para que meu pai não visse eu fumando, eu tinha 12 anos de idade, eu ficava andando atrás das pessoas que moravam lá no bairro onde eu morava, fumando, eu ia atrás deles, disfarçando. Quando ele jogava o cigarro fora, eu disfarçava, olhava para um lado, esperava a pessoa sair, eu ia lá, catava o cigarro dele. Olha que loucura. Olha que doideira. E depois eu ia fazer feitiçaria, bruxaria junto com a minha avó. Já com 12 anos de idade. E meu pai, quando ele chegava às 6 horas da tarde, chegava muito bêbado. Era o tipo daquela pessoa que quando ia estacionar o carro, ele batia no carro de trás, batia no carro da frente e estacionava. Bom, passaram-se os anos. Gerou irmãos que bebem. Eu tenho irmãos que bebem, tenho primos que bebem. Veja só que foi passando de um para o outro. Nós chamamos isso de espírito familiar, espírito maligno dentro da geração de uma família. Fica na árvore genealógica. Árvore genealógica. Fica ali como se preso ali, escolhendo nas gerações. Então você veja, eu sou o único dos 4 irmãos que não bebo, não fumo, não tenho vício. Mas hoje minha vida e minha esposa é servir a Cristo. Posso ouvir um glória a Deus? Então você veja, aquilo que eu poderia ser, reflexo do que eles eram, eu não fui. Por quê? Porque eu entreguei de fato a minha vida ao Senhor. Então a minha geração não herdou isto. Esse espírito que fica na árvore genealógica da minha família, ele não tem como atuar na minha família. Por quê? Porque a minha família está coberta com o sangue de Jesus. Agora, se você que está aqui esta noite não está prestando atenção no que você está fazendo, preste muita atenção nessas palavras que estão sendo ministradas. Pode ser que hoje você é um jovem, um adolescente, você tem reações, atitudes parecidas como os seus pais têm ou tiveram, e você está tendo igual. Então você veja só, há muitos jovens colhendo hoje na jornada deles coisas ruins, porque eles foram pessoas que quando criança ou quando, pré-adolescente, adolescente e já jovem, somente entristeceram os seus pais. Então, quem causa problemas para a sua família vai herdar vento. Fala assim comigo, em nome de Jesus. Toda a minha casa é bendita. Vamos falar de novo? Toda a minha casa é bendita. Em nome de Jesus. Você tem ou terá um casamento próspero. Você terá filhos cheios do Espírito Santo do Senhor. Você terá filhos que serão referência para outros nesta terra, em nome de Jesus. Abra comigo agora em 1 Crônicas. Vamos lá, para que possamos chegar ao final. 1 Crônicas. Eu quero ler capítulo 7. Versículo 21. Olha o que está escrito aí.
1 Crônicas capítulo 7, versículo 21, todos encontraram? Pai de Zabate, pai de Sutela, Ezer e Eliade, filhos de quem? Efraim, foram mortos por homens da cidade de Gate, quando tentavam roubar os rebanhos deles. Efraim chorou muitos dias por eles, e seus parentes vieram consolá-lo. Depois ele deitou de novo com sua mulher, e ela engravidou, deu à luz um filho, e ele chamou Berias, pois tinha acontecido uma desgraça em sua família. Sua filha chamava Será, foi ela quem fundou Bet-Horon Alta e Bet-Horon Baixa, e também Uzem Será. Espera um pouquinho, você já vai entender, pode tirar. Quem é Efraim? Filho de José. Qual é a promessa sobre Efraim? Frutífero. Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Efraim. Então Efraim carregava sobre ele o quê? Frutífero, seja frutífero. É o que está acontecendo na família dele. Veja só, ele tem 2 filhos. E esses 2 filhos não precisavam eles descerem em outra terra, e roubou rebanhos de alguém. O que aconteceu? Mataram os 2. Quem sabe Efraim e sua esposa disse: não vai lá, não pisa naquele lugar, filho, você não precisa disso. Mas o que eles fizeram? Eu vou. O que aconteceu com eles? Morreu. Eu não estou aqui mostrando que a morte desses 2 foi culpa de Efraim, mas mesmo sendo de uma família que tem uma unção de frutífero, mas você viu que 2 que saiu do princípio, do propósito, o que aconteceu com a vida deles. Depois nós vamos ver aqui uma outra cena, e lembrando que quando esses 2 morreram, José ainda era vivo, porque em Gênesis 50, 23, diz que José viu a 3ª geração dos filhos de Efraim. Então José presenciou a morte dos seus 2 netos, porque ainda ele era vivo, e ele viu esses netos morrendo. Ezer significa tesouro, Eliade, Deus testificou. Quantos pais disseram: eu quero que meus filhos sejam abençoados, eu quero que meus filhos sejam isto, mas veja o que aconteceu. O pai já profetizou: filho, você vai ser um tesouro. Disse para o outro assim: você vai ser aquele que Deus testifica. Mas qual o caminho que eles seguiram? Por mais de filho de quem, de neto de quem eles eram, hein? Só que nós vamos ver aqui que Efraim comete um erro terrível. Qual erro? Ele não conseguia mais enxergar dentro da sua casa coisas boas, devido ao que aconteceu com os seus 2 filhos. Olha só, o problema de famílias está debaixo de julgo espiritual pelas suas palavras. Está acontecendo um problema em casa, eu estou passando por um momento difícil, eu estou passando por um momento financeiro, eu estou passando por um problema profissional, mas em vez de buscar a Deus, despeja em alguém dentro de casa. Eu vou te dizer, escuta aqui, essa palavra Berias na Bíblia Ara, quando ele deu esse nome Berias, o significado é: as coisas vão mal em casa. Então toda vez que falava Berias, ele estava declarando: as coisas vão mal em casa. Na Bíblia, em Bíblia King James, tem uma outra tradução: uma época de forte crise se abatera sobre a sua casa. Então está dizendo assim, ó, ele está despejando sobre Berias todo o problema que não era de Berias. O problema não era do filho que estava nascendo, só que o pai estava tão machucado que ele descarrega nesta herança que estava chegando, que ia ser alguém, que ia ser a referência e a mudança da história. Sabe de onde vem Josué? De Berias, da genealogia de Berias.
Olha que coisa linda. E seu pai dizia: não, Berias é um problema. Berias significa vai tudo ruim dentro de casa. Ele está dizendo aqui que Berias, a minha época na Bíblia hebraica diz: porquanto chegou à sua casa uma época de problemas. Não era um filho planejado. Você vai ver que a sua mulher deitou e aconteceu, ela ficou grávida. Não foi um filho planejado. Só que estava nascendo um filho que seria uma bênção, e o seu pai declarando fracasso sobre a vida dele. Não é porque estamos passando por um problema pessoal, financeiro, seja qual for na nossa vida, que nós vamos transferir para dentro de casa isto. Eu vou deixar de ser mais crente, deixar mais ser fiel a Deus, porque as coisas não estão indo muito bem. Os 2 filhos foram problemáticos. Só que Berias não seria um menino problemático, ele seria da genealogia de Josué. Josué viria dele. De repente, o que você está vivendo é tão intenso, mas em vez de você se libertar deste passado que o diabo está usando como jugo na tua vida, você está piorando a situação. Você não está conseguindo ver que Deus está mudando já a história da tua vida. O pai não conseguia enxergar que um filho abençoado estava nascendo. Depois nasce uma menina, Será, que foi uma construtora, construiu cidade baixa, cidade alta. Veja só o que Deus entregou na vida deles. E agora, essa palavra, esse nome Será, significa vazio, ou casa vazia. Isso era o reflexo que o pai enxergava dentro de casa. A minha casa é vazia. Meu irmão, sua casa é uma bênção. Meu irmão, a sua família é uma bênção. Meu irmão, toma cuidado com as suas palavras nos momentos de crise. Meu amado, toma cuidado, porque você tem do seu lado uma família linda e você não está observando. Momento de crise vem para todo mundo. Todos passam por um deserto, todos passam por uma tempestade, todos passam. Mas veja que você não está valorizando o que Deus te deu. Muitas vezes há filhos que não valorizam os pais que têm. Você veja os 2 meninos, não ouviram os seus pais de jeito nenhum. O que aconteceu com eles? Morreram. Eles não precisavam roubar gado de ninguém, eles não passavam uma certa tipo de problemas financeiros, necessidade, seja lá qual for, ou seja, qualquer motivo, não poderia ter essa atitude, esses 2 meninos. Mas por desobediência a seus pais, eles tiveram a colheita, morreram. Quantos que estão colhendo coisas ruins por não ouvir a voz do Todo-Poderoso? Quantos pais que não vigiam com a sua boca, não prestam atenção no que está acontecendo? Eu sou uma bênção na vida dos outros, mas em casa eu mudo. Eu sou uma bênção para os amigos, eu sou um vencedor no meu trabalho, mas em casa eu perco, eu sou um fracasso. Quer um exemplo? 1 Samuel 30, Davi era um vencedor lá fora. Chega em casa, sua casa devastada. Levaram sua esposa, seus filhos, queimaram toda a casa, perdeu tudo. Davi era vencedor lá fora, dentro de casa perdia. Ei, Deus quer levantar você esta noite. Essa conferência de libertação não veio somente como título, mas nós estamos entrando no profundo aqui hoje, mostrando o que a Bíblia nos ensina, qual o norte que ela nos dá para ser uma família bem-sucedida e ter um futuro o quê? Abençoado. Fala assim comigo: eu tenho que tomar cuidado. As minhas decisões vão mudar os meus destinos. O que você falar, querido,
A sua decisão vai decidir o seu amanhã. Você quer ficar desse jeito aí que você está? Murmurando, reclamando, não quero nada fazer, não quero ser nada para Deus, não quero fazer nada para Deus, porque Deus está assim, minha vida está assim. Mas tem alguém te assistindo dentro de casa, o que você está fazendo, que vai ser igual a você. Vai ser do teu jeito, ou às vezes até diferente. Que silêncio, né? Posso encerrar? Posso trazer uma palavra de encerramento para todos vocês? Abra comigo em 1 Samuel. E aqui eu vou encerrar. Se eu estou falando que eu vou encerrar, eu vou encerrar. Eu vejo as crianças dessa igreja, principalmente as crianças dos obreiros, sempre quando acaba o culto, elas vêm e me abraçam. As pequenininhas, a Eloá, filha do pastor Mário Andressa, a Manu, que é filha da pastora Dani, nem sei onde está a Dani, está por aí, e algumas outras que eu não me lembro agora. Eu fico contente se as crianças me abraçam, porque esses pais não usam as crianças, não usam eu como escudo. Eu vou te explicar. É aquele pai que fala, a criança começou a aprontar, ela fala assim para a criança: eu vou chamar o apóstolo. Teve uma época que eu vi umas crianças, eu cumprimentava elas olhavam assim para mim. Eu falei: o que está acontecendo? O que houve? Aí eu fui ver que qualquer coisinha que a criança fazia aqui dentro da igreja, olha, o apóstolo vai te pegar. Gente, parecendo um homem do saco. Eu estou parecendo um homem do saco, essas crianças. E hoje, graças a Deus, é diferente a questão. Veja comigo aqui, em 1 Samuel capítulo 14, versículo 25. Pode aumentar um pouquinho mais, aí está chegando no final. Provérbios 14, 20, perdão, 1 Samuel 14, 25. O exército inteiro entrou num bosque. O que tinha no chão? O que tinha no chão? Eles viram o mel escorrendo, contudo ninguém comeu, pois temia o juramento. Jonatas, porém, não sabia o juramento que seu pai havia imposto ao exército, de modo que estendeu a ponta da vara que tinha na mão e molhou no favo de mel. Quando comeu, os seus olhos aconteceu o quê? Brilharam. Então um dos soldados lhe disse: seu pai impôs o exército em juramento severo, dizendo: maldito seja todos que comer hoje. Por isso os homens estão exaustos. Olha o versículo 29. Eu estou lendo na tradução NVI. Jonatas, o filho do rei Saul, disse: meu pai trouxe desgraça para nós. Veja como os meus olhos brilham desde que provei um pouco deste mel. Versículo 30, como teria sido bem melhor se os homens tivessem comido hoje um pouco do que tomaram dos seus inimigos. Olha aqui. A bênção estava onde? Bem no caminho. Mel. O que Deus prometeu lá em Êxodo que eles iam comer? Na terra prometida? Mel. Uma terra que manda leite e mel. Então você veja que tinha mel no caminho, mas Saul, fora da presença de Deus, fora não tinha sabedoria, já estava praticamente longe do caminho do Senhor. Ele libera uma palavra de jugo, de maldição. Ele falou para os seus soldados assim: todo mundo em jejum, ninguém vai comer nada até
ter vitória sobre o exército do inimigo. O que aconteceu? Se aquela palavra fosse direção de Deus, aquele exército ia se fortalecer cada vez mais através do jejum, mas não foi sido ao contrário. Aquele exército começou a ficar fraco, e até que Jonatas, ele vem de uma outra batalha. Quando ele chega cheio de fome, Jonatas, ele não sabia que seu pai havia dito ou liberado um decreto de maldição. Rapaz, ele chega lá e vê aquele mel no chão, ele vai, ele come aquele mel, uau, e seus olhos brilharam. Você veja que se ele tivesse ouvido o que o seu pai falou, ele não comeria deste mel. Então por que ele comeu? Porque os seus ouvidos não ouviu o que o seu pai disse. Nós temos que tomar cuidado o que nós ouvimos, e o que simplesmente, às vezes, o que nós ouvimos acaba determinando o que vai ser. Eu peço que você entenda esta noite, o que você tem ouvido. Geralmente o que você ouve acaba determinando diretamente o tipo de vida ou fé que você tem. Você veja, os soldados ouviram o decreto de Saul, estava quase desfalecendo, e Jonatas não ouviu, e Jonatas estava muito bem. Então toma cuidado com o que você fala. Você veja que, por um decreto sem sabedoria, por um decreto fora da vontade de Deus, um decreto humano, um decreto de alguém que, em vez de impor algo bom, estava colocando o quê? Jugo, peso. Tem gente que está vivendo, está na igreja, mas vive debaixo de um jugo. E o jugo, nós vamos ter jugo, mas é o jugo de Jesus. Mateus 11, 28, que é leve e suave, que é um fardo que nem sentimos. Só que muitas vezes a religião, a falta de entendimento bíblico, acaba aqui colocando jugo sobre a família. Não pode, oh, aleluia, glória, não faça isso. Para com isto. Acabamos impondo muito jugo. E você veja que Saul não era o que ele falava para os outros fazerem. Muitas vezes dentro de casa se coloca tanto jugo, mas o pai ou a mãe não faz o que fala. Não faz. Uma boca, ela pode amaldiçoar e ela pode abençoar. Aquilo que era para ser fácil, era para ser uma guerra mais fácil de ganhar, se tornou difícil. Tem gente aqui dentro pagando um preço desnecessário. Carregando decretos malditos. Carregando decretos, palavras que Deus não disse. Que Deus não falou. O caminho, pastor Leone, era para ser mais fácil, se tornou difícil, por um decreto de um rei totalmente fora da presença de Deus. Deus te trouxe aqui hoje, esta noite, família. Quem tem família, levanta a sua mão. Você não foi feito para carregar jugo. Você foi feito para levar a glória de Deus sobre a tua vida. Veja aqui o que acontece. Para alguns sofrer mais é como se fosse honrar a Deus, e não era isso que Deus queria ali. Estou sofrendo, é porque Deus está agindo. Estou sofrendo, nem sempre a prova que estamos passando é Deus te levando a passar. Tem pessoas que vê problemas em tudo, e aqui nós estamos vendo um rei com um decreto horrível, fez aqueles soldados, eles ganharam a guerra, eles ganharam, só que todo arrebentado, emocionalmente.
cansados, chegaram na vitória, mas chegou cansado demais, cheio de problemas emocionais, todos ali com sentimento de fracasso. Por causa de quê? Um decreto, uma palavra. Veja o que nós aprendemos aqui hoje. Eu tenho certeza que você não guardou tudo o que eu falei, mas alguma coisa guardou no teu coração. Mas você pode assistir essa mensagem de novo se você quiser. Mas veja aqui que o próprio filho diz ao seu pai: meu pai só traz desgraça. E falou assim: olha, essa era para se, essa matança era para ter sido maior, a vitória era para ter sido maior, a bênção era para ter sido maior, mas não foi, por causa de um decreto. Tem coisa na sua vida que é para ser muito maior que você imagina. Então chegou a hora dessa noite, nessa conferência, você dizer: chega. Eu não estou debaixo de decreto maldito. Eu estou debaixo de uma palavra. Eu estou debaixo da potente mão de Deus. Mas veja aqui, uma ira, uma pessoa fora da direção de Deus, o que causou? Os israelitas chegaram no final da batalha desgastados. Quantos casais conquistam uma vitória depois de anos? Mas quando chegaram a receber a bênção, nem tem celebração, casamento está desgastado, não tem mais vida a dois, o emocional está destruído. Por quê? Porque está debaixo de um decreto ruim. Jesus te trouxe aqui hoje para ouvir essa palavra, para você viver essa liberdade. Cristo nos libertou para eu e você ser livres. Grite bem alto: eu sou livre. Não está devagar isto. Grite bem alto: eu sou livre. Se você é livre, fique de pé dando glória a Deus em nome de Jesus. Você quer aplaudir mais forte a Jesus? Os livres glorificam o nome do Senhor. Aleluia.